notícia importante. O governo do Rio Grande do Norte publicou um novo decreto hoje, estabelecendo que vai autorizar a reabertura da segunda fração da primeira fase da retomada econômica do Rio Grande do Norte no próximo dia 15 de julho, ou seja, quarta-feira da semana que vem. Então vamos lá. O que é que poderá abrir a partir do dia 15, segundo esse novo decreto do governo do estado hoje? Lojas de móveis, eletrodomésticos e colchões. Lojas de departamento e magazines que não funcionem em shoppings ou centros comerciais. Agências de turismo, lojas de calçados, lojas de brinquedos, artigos esportivos e de caça e pesca. Instrumentos musicais e acessórios, equipamentos de áudio e vídeo, de eletrônicos e informática e de equipamentos de telefonia e comunicação. Joalherias, relojoarias, bijuterias e artesanatos. Cosméticos e perfumaria. Restaurantes, lanchonetes e food parks de até 300 metros quadrados, desde que comportem apenas 4 pessoas por mesa, mantendo a distância de 2 metros entre as mesas e 1 metro entre as pessoas, sem venda e consumo de bebida alcoólica no estabelecimento, e reabertura de estabelecimento da segunda fase, incluindo academias sem uso de ar-condicionado, entre outros. Muito bem, esse é o novo decreto em cima do aquele outro decreto do governo do estado. Uma dúvida aí, com essas sobreposições de decretos, um decreto natal, um decreto... Ok, vale do município. Mas o governo do estado... Esse aqui é o decreto do governo. Como você disse, é uma sobreposição de um decreto em cima daquele outro decreto. Para as cidades que não tem decreto, ele vale e dá uma orientação aos prefeitos o que é que o governo pensa. Porque o governo hoje soltou todos os seus defensores aí para ir contra os prefeitos tipo Taveira, Rosalba e Álvaro Dias, que não seguiram o decreto do governo. Esse decreto aí editado hoje, ele vale simplesmente nada. Porque se decreto valesse alguma coisa, nós estaríamos na segunda etapa da primeira fase, como a governadora fez no dia 1º dia 1º, em seu decreto de julho. Qual a diferença de agora para o dia 15? Nenhuma. Nós vamos estar no mesmo patamar ainda. Ainda há uma gama muito grande da população que ainda vai se contaminar. Inclusive, eu ainda não fui contaminado. Então, todos nós ainda podemos ser contaminados. Não vai mudar nada. O Estado não vai abrir novas UTIs nesse período que dê para essa sustentação. Enquanto a Prefeitura diz uma coisa, ontem tinha vários leitos livres, hoje a Secretária de Comunicação diz outra, que está 100%. Ora, se está 100%, como a Secretária de Comunicação disse hoje no Twitter, por que então esse decreto? Isso demonstra que não tem ciência nenhuma, que tem chutômetro. E esse chutômetro, esse decreto, só serve para uma coisa, para se criar uma expectativa para o dia 14, não para o dia 15. Todos aqueles condicionantes do primeiro decreto estão valendo, né? 80%... Não, o primeiro decreto era 60%. 70%, mas agora vai 80%. Agora é 80%. Agora é 80%. Então, mas tá valendo para esse aqui. Agora não é mais abaixo de 70%, agora é abaixo de 80%. Tá, é isso que eu tô perguntando a você. Isso. Mas vale. Para esse decreto aqui do dia 15 de julho, tá valendo. Não sei. Sim. Não. Por que foi editado que vai abrir no dia 15? A questão é isso. Eu não entendo isso. Como é que vai sair? Não tem a necessidade. Era para se dizer o seguinte: iremos abrir 48 horas depois que atingirmos 80%. Não seria assim, não? Sim. Ou então 24 horas? O que ela está seria isso. O que ela está fazendo aí é informando já hoje o que no dia 15 vai poder abrir, salvo se nesse meio de caminho não atravessarem um novo decreto adiando mais uma vez. Tá, mas é isso que eu estou dizendo. Todos aqueles condicionantes que ela colocou estão mantidos no primeiro decreto. No primeiro momento foi 70%, foi, né? Depois 80%. Depois 80%. Transmissibilidade, tudo aquilo lá tá valendo para esse. Sim. Agora, o que é que adianta? Se a situação se agravar, se não chegar a esses patamares que ela disse de 80% e tal, isso aqui não vai funcionar, então, não vai entrar. É isso que eu tô dizendo, não fica mais fácil ela colocar que depois que atingir 80%, 48 horas ou 24 horas, ou imediatamente se abre, não? Porque não adianta nada marcar uma data. É porque, na realidade, o que acontece diante de tudo isso,
desse estica e puxa do governo do estado, é uma absoluta insegurança por parte dos comerciantes. Aquela história que eu falei ontem, gente usando cartão de crédito do filho, gente que comprou 72 quilos de carne de porco. Pois é, amigos meus que disseram que estão com estoque aí e tiveram que voltar atrás e estão revendo com o fornecedor como é que podem reaver o dinheiro, um pedaço desse dinheiro. E como é que fica? Contratação de gente, Enio. Contratação. É por isso que eu digo, não adianta. Essa história de botar o dia 15 é só para ter uma data na mente. Se tem um condicionante de 80%, ninguém pode fazer essa previsão. Nenhum dia. Agora, o que ocorre é o seguinte: das 3 principais cidades do estado, Mossoró, Natal e Parnamirim, o decreto da governadora não está valendo. Está valendo o decreto dos prefeitos que disseram que pode sim abrir. A pergunta que não quer calar: qual é a garantia? Nenhuma, Enio. Nenhuma. Eu tô com um texto aqui do decreto. Tá, então vá lá, segundo, fica à vontade. Nos termos do artigo 3º, parágrafo tal, do decreto tal, a execução da fração 2 da fase 1 do cronograma de retomada gradual responsável as atividades econômicas fica adiada para o dia 15 de julho. Parágrafo único. Em razão do disposto no caput, a fração 2 da fase 1 será executada concomitantemente com a fração 1 da fase 2, prevista para iniciar também no dia 15 de julho. Então, o decreto não coloca nenhum condicionante aqui, tem apenas o condicionante das normas sanitárias que os estabelecimentos devem adotar, mas no texto que inaugura o decreto tem uma série de considerandos. Considerando, e um dos considerandos é considerando que os comitês científicos apontou e tal, aquela coisa que nós já trouxemos aqui. Então, meus amigos, do ponto de vista prático, é preciso esperar que o dia 15 se avise. Não, dia 14. Dia 14. Dia 14. Na verdade, a única coisa que esse decreto diz de concreto é o seguinte: pessoal, dia 14 nós vamos ter uma resposta. Porque no dia 15 está marcado para abrir. No dia 14, até meio-dia, é que se espera que o governo dê uma resposta em relação a isso. O governo que tem que explicar agora muitas outras coisas. Tipo, esse contrato é das ambulâncias, 8 milhões a gente vai falar nisso. Hoje, em entrevista coletiva do governo do Rio Grande do Norte, o secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, atribuiu ao desrespeito da população ao cumprimento do decreto do governo a decisão de implantação dessa segunda fração da retomada econômica que seria feita hoje. Quer dizer, ou seja, a culpa, segundo o secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, a culpa é do povo. Sim, vamos ouvi-lo. No entanto, na prática existe o aspecto normativo e o aspecto simbólico. Como a população absorve a narrativa. Por isso que é importante essas entrevistas, é importante o papel da imprensa. Porque às vezes a gente diz uma coisa, vamos liberar um pedacinho, e a população entende que liberou geral. Então a gente percebe que há um aumento de pessoas que não se cuidam e pessoas que saem sem necessidade ou atividades que são abertas sem a autorização normativa dos decretos. Então é importante lembrar que isso explica parte do problema que a gente está vivenciando do processo de adiamento nessa lógica da retomada. Tem uma dificuldade em aderir a essa opinião aí, esse fato aí que ele não só você tem essa dificuldade. É enorme. Quem tem a facilidade? Eu confesso que eu também tenho. Em aderir a essa inclinação, porque a menos que ele consiga me trazer uma evidência no seguinte sentido: olha, eu tenho um dado aqui estatístico mostrando que de 100 pessoas que desrespeitaram o decreto, 90 o fizeram por maldade, por ruindade, porque queriam descumprir, porque saíram de casa sem precisar, enquanto apenas 10 descumpriram porque realmente tinham que sair de casa para ganhar a sua vida. Então, eu não concordo com esse tipo de discurso que joga para a população, por mais que haja uma parcela de responsabilidade da população, mas você não tem como quantificar isso, nem isso é suficiente para justificar o fracasso que houve na política de isolamento social
no Estado, se não considerarmos que, eu acabei de ter aqui uma dúvida sobre sobreposição de decretos, não vai ser citado que fica um batido de frente entre prefeitos e governadora, entre governadores e presidente, não vai ser citado que o que contribui para esse baixo isolamento social são medidas rígidas tomadas por setores que vêm há muito tempo empenhados em manter o isolamento, em manter os decretos de isolamento, mas que nada fazem, não dão a sua parte de contribuição para garantir que as pessoas que fiquem em casa tenham como sobreviver. Porque eu não me lembro de ter visto nesse estado uma discussão sobre redução de salários no serviço público. Eu não me lembro de ter visto algo desse tipo. Eu não me lembro nada desse. Eu só lembro de que a corda vem arrebentando do lado mais fraco. Aí vim dizer que a culpa é da população. Eu, sendo o Spinelli, amanhã eu deixava só o Cadu Xavier falar, né? Porque uma fala dessa é desastrada.